Bom, então para a gente finalizar essa última etapa do nosso estudo a respeito da individualidade e da coletividade e dessa filosofia que nós estamos tratando, nesse contexto, torna-se então urgente e necessário fomentar e estimular o pensamento crítico e criativo que demarca a individualidade e a singularidade de cada indivíduo na constituição da sua autonomia. Ou seja, é importante a gente identificar quais são as peculiaridades e a singularidade de cada um. O que faz a gente ser tão especial e tão diferente um do outro, né? Condição necessária para que se preservem prerrogativas políticas, éticas, sobre as quais se assenta a capacidade do agir humano na busca do bem viver e da felicidade humana. Dessa forma, uma das características marcantes de nosso tempo é o comodismo, senão o conformismo diante de situações que agridem frontalmente a autonomia de indivíduos, povos e culturas. É importante questionar as imposições sociais, os imperativos da gestão utilitarista da vida, capitaneada pela lógica econômica global de mercado e de suas pretensões de transformar relações de seres humanos em mercadorias consumíveis e descartáveis, subvertendo e aniquilando as potencialidades críticas e criativas constitutivas do humano. Ou seja, faz a gente pensar em relação nessas buscas desenfreadas pelo dinheiro, tanto das empresas quanto do ser humano, em relação a questões éticas, e que a gente vê que acontece ainda nos dias atuais até de trabalho escravo. A gente pode citar um exemplo. Então, nesse sentido, um dos grandes desafios é conviver com as diferenças. Então, hoje, esse sentido de diferença faz muito sentido em relação a crenças, religiões, escolha de gênero, Então, a gente vê muito isso, que o pessoal tem esse desafio com o coletivo, que em seu seio carrega o indivíduo, buscar a possibilidade de realização pessoal no âmbito das possibilidades e contradições societárias de nossos dias. Tal postura é característica de quem reconhece o fato de que construímos-nos como seres humanos, que nossa individualidade participa de uma determinada cultura e que, sob tais condições, a tarefa essencial de uma vida é contribuir para o engrandecimento cultural e social da humanidade em sua totalidade. Nesse caso, é possível falar do fenômeno coletivo quando, desvanecidos os interesses individuais originários, busca-se uma nova realidade, o que torna interessante o interesse coletivo e pessoal para o grupo, legitimando ou representar essa coletividade como um todo. Portanto, os interesses coletivos valem-se dos grupos como veículos para a sua exteriorização, pois a existência do grupo, pelo fato de presumir um mínimo de coesão, de organização e estrutura, possibilita a aglutinação e coesão dos interesses, dando-lhe o caráter coletivo. Então, nessa parte do texto, falo o seguinte, que mediante objetivos que a gente constrói em forma de sociedade e buscando a grandeza do ser humano, nós quanto cultura, quanto às vezes quanto tipo de povo, por exemplo, nós como brasileiros, querendo fazer algo pela humanidade, ou como goianos, a gente tem geralmente a característica de se unir mais, por um prol de uma certa atividade. Em todas as esferas do fazer humano se apresenta o desafio de tornar uma sociedade, uma comunidade ou local em que vamos atuar e mesmo viver em um local de ações mútuas de solidariedade, de coletividade, cooperativas em torno de problemas comuns, bem como de suas possibilidades de resolução. Em tempos de competição, de medo, insegurança e individualismo, torna-se reafirmar o princípio da autonomia, do uso por parte dos indivíduos em sua individualidade, da razão em seu âmbito público e privado. Então, deixo aqui também, logo abaixo, uma imagem para vocês refletirem. Será que nós somos livres? Então, hoje, aqui ele está alienado à televisão, Hoje nós nos questionamos, será que nós somos livres? Devido às questões impostas até pela sociedade, nós temos algumas obrigações, como cidadão, alguns deveres. E quando a gente deixa de fazer esses deveres, a gente se sente até meio que excluído, seja cumprir aquela ordem cronológica, de estudar com tal idade, tirar carteira com tal idade, adquirir um veículo com tal idade.
Então, será que nós somos livres mesmo? Será que essas questões impostas pela sociedade não faz a gente ter que fazer as coisas, mesmo que às vezes a gente não queira? Né? Então, nós, seres humanos, devemos obedecer a certos imperativos da natureza, como a necessidade de nos abrigar, nos alimentar e nos reproduzir. A maneira pela qual fazemos isso, entretanto, difere de outros animais qualitativamente. Não nos comportamos em função de uma programação inativa e instintiva, como eles. Se assim fosse, não haveria diferentes visões de mundo e diferentes formas de agir ao longo das gerações. A nossa espécie, porém, por força das pressões evolutivas e que fomos submetidos em nossa formação, desenvolveu um mecanismo que possibilita modificar o nosso comportamento e adotar diferentes soluções para resolver as demandas da vida, o que permitiu nossa ocupação de diversos nichos ecológicos por todo o planeta. Ao contrário dos animais, não nascemos sabendo como agir para solucionar nossas demandas naturais instintivamente. Precisamos de um longo aprendizado para adquirir o conhecimento necessário para sobrevivermos. Esse período é chamado de processo de socialização ou endoculturação, aprendizado contínuo da cultura, da sociedade a qual pertencemos e que é, dessa forma, interiorizado em nós, nos guiando em nossa prática. Então, o que o texto nessa última parte fala é sobre como nós, seres humanos, somos diferentes na questão cultural, social, e isso faz a gente refletir porque o ser humano ele se desenvolveu em várias línguas, né? Ele se comunica em várias línguas, diferentemente dos animais, que eles têm um instinto único. Seria impossível sobrevivermos sem pertencer a uma comunidade, em função do caráter social e gregário de nossa espécie. Entretanto, a comunidade não sobrevive sem que aqueles que a compõem compartilhem de regras mínimas de convivência e crenças que orientem os indivíduos em suas ações. A cultura que faz isso é produto das nossas interações sociais e nos é legada pelas gerações que nos precederam. Nascemos num mundo social que nos transmite uma tradição, representada por nossa cultura, a qual nos modificamos por nossas ações e questionamentos. Nosso tempo apresenta, portanto, enormes desafios éticos que decorrem da diversidade cultural das sociedades contemporâneas, do consumismo, do individualismo, do hedonismo, do desprezo ao próximo e à natureza, gerando um quadro de crise que tem sérias implicações sobre a ética, sobre os valores e sobre a responsabilidade tanto do indivíduo quanto de toda a coletividade. Então faz a gente refletir que essa busca desenfreada aí pelo individualismo, pela riqueza própria, faz a gente às vezes até romper a questões éticas, né? Isso tudo é oriundo de uma sociedade que a gente já foi inserido, que tem um contexto histórico. Então, por exemplo, nosso quadro, né, até nossa história, falando aqui agora em relação ao nosso país, tem toda uma história por trás. Por que nós falamos português? Por que nós folgamos no domingo, né? Que é uma questão até histórica, mas baseada na religião. Inclusive tem religiões que não trabalham no sábado. Então essas tradições, essas culturas, elas são inseridas assim quando a gente se insere nessa sociedade. O que faz a gente pensar diferente é aquela questão da essencialidade. Então se eu tenho uma característica interna minha, e é isso que faz a gente ser diferente dos outros, eu vou questionar. Então o ser humano ele tem essa possibilidade de questionar, de criticar, de refletir e de se tornar diferente baseado nas suas experiências. Fica então essa reflexão para vocês em relação como que nós seríamos se não tivesse esse contato com outros seres humanos, né? Se a gente não vivesse nessa sociedade. Então assim, a gente fica a reflexão. Se você tivesse nascido em outro país, no Oriente Médio ou num país diferente, como que você seria? Será que mudaria a sua essência ou apenas alguns hábitos? Então, o que mais fica de reflexão nessa aula de hoje é a questão da importância da sociedade e do que se vende, né, em relação à cultura, do que nós somos expostos diariamente em relação à mídia, à cultura, à educação, e quanto isso impacta no ser, né? Claro que nós temos a nossa essência, e isso é o que faz a gente ser diferente um do outro, mas grande parte da nossa individualidade
ela se faz por meio do coletivo. Então, a gente até fala que uma criança ela é inocente, até um adulto ensinar que ela tem que ter uma certa malícia. Então, assim, isso é colocado pra gente quando criança por meio da sociedade em que a gente vive, tá certo? Então, assim a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me mandar na mensagem no WhatsApp, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.